Paz a todos. Para quem não me conhece, eu sou Renato, sou pastor aqui na IPI de Botucatu, mas também sou o atual presidente da Associação Betel. Para mim é uma alegria poder estar compartilhando num momento como esse, a convite da CNA, né? Nesse projeto tão interessante da CNA, o Dialogando com a CNA, no sentido de conhecer um pouco melhor a IPI do Brasil, conhecer um pouco melhor as autarquias, os departamentos a qual a IPI tem. E nós somos privilegiados por esse momento, poder ser prestigiado também pela CNA, né? Afinal de contas, nós estamos aí num tempo tão difícil, mas ao mesmo tempo de renovação de muitas coisas na nossa vida. E um dos motivos da gente estar compartilhando um pouco desse momento também é para que vocês conheçam os trabalhos que Betel realiza, não só aqui no estado de São Paulo, mas em alguns lugares do país, trabalhos que têm feito a diferença na vida de tanta gente, né? Trabalhos com mais de 20 anos já instituídos lá, que começaram quase com Betel e que ainda desenvolvem trabalhos lindos nas cidades, na região onde eles estão. Então, para mim, em especial, é uma alegria nesse primeiro momento, né? A gente vai dividir em duas partes. Essa primeira parte falar um pouco sobre como é Betel, quem é Betel, né? A nossa origem, e cada UPS vai falar um pouquinho do seu trabalho. Semana que vem a gente vai falar mais um pouco também do trabalho das demais UPSs e concluir um pouco daquilo que é realizado pela Betel Matriz, pela assessoria que nós trazemos para a IPI do Brasil e outros organismos e igrejas que buscam apoio no nosso trabalho, né? Então, rapidamente, eu queria tratar um pouquinho com vocês da história de Betel. Afinal de contas, Betel tem uma história linda, né? Nós, no ano que vem, estaremos completando 100 anos, né? A Betel começa lá em 1922, né? Olha para vocês verem como é antigo, né? Como a primeira, o primeiro trabalho filantrópico diretamente, né? Realizado pela IPI do Brasil, né? De forma mais concreta. Lá em 1922, ali na cidade de Campinas, na fazenda chamada Fazenda Quilombo, né? Iniciou-se um projeto de cuidado para idosos e crianças, né? Então lá se estabeleceu um asilo e um orfanato que funcionou ali por quase 20 anos, né? Em 43 se transfere para Sorocaba. Mas antes disso, eu queria lembrar só que alguns nomes foram extremamente importantes nessa época, lá no início da Associação Betel, né? Os nomes do reverendo Otoniel de Campos Mota, do senhor Dr. Nicolau Couto Ascher, reverendo Ceciliano José Eunes, Abraão de Moraes, Antônio Carlos de Campos, foram homens que naquele momento representaram um marco histórico, um marco no trabalho social e filantrópico da IPI do Brasil. Então, por mais ou menos 2 décadas, né, Betel ficou nessa propriedade aí onde vocês estão vendo, né, uma foto pintada, né, do que era a Fazenda Quilombos. Existe até um bairro hoje em Campinas que chama bairro Betel, né, que é onde ficava essa região da Fazenda Quilombos. Então, durante 20 anos ficou por ali o trabalho sendo executado, ainda como asilo e como orfanato. Em 1943, muda-se para Sorocaba, né, numa chácara que fica conhecida ali na cidade, né, referência na cidade como Chácara Betel. É interessante que quando eu estou lá em Sorocaba e tenho oportunidade de algum lugar, ou falar onde eu trabalho, onde desenvolvo algum tipo de trabalho, né, as pessoas remetem exatamente à chácara. A chácara era um marco ali na cidade, porque era um grande orfanato para crianças, né, aí para meninos, conhecido também como Casa dos Meninos. E por 60 anos praticamente funcionou ali, né? Então aí tem algumas fotos já de 1950, o Orfanato Betel ali em Sorocaba. Um trabalho grande, né? Se você passar por lá ainda hoje, né, a propriedade já não é mais de Betel, mas se você passar lá ainda hoje, antes de construir alguma coisa, você vai identificar, né, esse sobrado, vai identificar essa caixa d'água, que elas estão lá até hoje ainda, né? E por lá funcionou em torno de 60 anos o projeto da Betel em si, como orfanato. Mas ali por volta de 1998, né, o Brasil ele passa por uma mudança grande no sistema jurídico, no sistema de como cuidar de crianças, de como cuidar de adolescentes. Se nós lembrarmos, começa a ser discussão sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente.
E de lá para cá, Betel deixa de cumprir com aquela missão de orfanato comum e passa agora a ser uma associação onde projetos ligados às nossas igrejas estarão ligados também a Betel para que possam executar o seu trabalho da melhor forma possível. E desde lá, né, nesses 24 anos aí, desde da mudança de Chácara Betel, Orfanato Betel para Associação Betel, Betel vem cumprindo o seu propósito, desenvolvendo projetos na área da ciência social, esporte, saúde, e se mantém de forma bastante relevante, promovendo ali o bem-estar social e a justiça para todos e todas, em especial onde ela desenvolve o seu trabalho, né? Então hoje nós temos a Betel como um guarda-chuva de projetos sociais no Brasil, ligados à EPI do Brasil, né? A Betel Matriz, da qual eu sou o presidente, né, ela tem a função exatamente de fazer a gestão das unidades prestadoras de serviço, né? As unidades que desenvolvem o trabalho em cada local, né? Hoje nós estamos com 7 UPSs e abrindo mais 2, né? Vocês vão conhecer um pouquinho delas aí no decorrer dos vídeos, então não vou entrar em detalhes dela agora não. Acompanhe o vídeo até o final que você vai conhecer um pouco melhor os trabalhos executados pelas nossas unidades prestadoras de serviço. E nós também, além da gestão, nós fazemos assessoria nessa área de fomento, de procurar despertar a igreja para o seu trabalho social, para a sua ação social. A gente consegue levar um conhecimento para a igreja no sentido de entender a diferença entre uma ação social efetiva e um projeto social instituído, né, que são situações bastante interessantes da igreja entender para ela compreender o papel que ela desenvolve para aquela cidade, para aquela região, muitas vezes uma região carente, dentro de uma vulnerabilidade das famílias e das pessoas que estão por ali. E Betel se dispõe a fazer isso, se dispõe a colaborar com isso, com as igrejas, a partir do momento que entram em contato, que fazem algum tipo de contato com a gente, né? Nós agora na pandemia, nós acabamos fazendo isso de forma remota, mas tem sido uma alegria para a gente poder auxiliar as nossas igrejas, as igrejas ligadas à EPI do Brasil e alguns outros organismos também, a se organizarem, a se prepararem, porque as leis no nosso país têm mudado a cada dia, né? Nós tivemos aí há 2 anos atrás o marco regulatório do terceiro setor, né? A Lei 13.019, e ela veio trazendo diversas dinâmicas diferentes. Betel hoje se enquadra em todas essas leis, todos os projetos que estão em Betel hoje cumprem com os requisitos que o nosso país, seja município, estado ou federação, precisa, a gente cumpre tudo o que precisa cumprir para ter as parcerias que se estabelecem com esses organismos, né? Aí está a nova sede da Associação Betel, porque em 2011 foi construído ali esse espaço, onde funciona a nossa matriz, onde funciona o escritório nosso ali, sala de reunião, né? Você estando em Sorocaba vai ser muito bem-vindo para conhecer ali. A Milena, nossa secretária, com certeza vai receber vocês muito bem. Então a gente hoje está bem instalado ali em Sorocaba, né, onde, não de onde originou, mas de onde a história ficou com mais tempo, por mais tempo, a Associação Betel, né? Só para nós entendermos, a Betel ela é mantida pela EPI do Brasil. Não a Betel como estrutura inteira, mas a matriz, a estrutura da matriz, com os custos que a matriz tem, é mantido pela EPI do Brasil, né? Cada UPS ela tem suas parcerias locais, cada UPS ela tem suas parcerias estaduais, federais, mas a matriz ela é mantida pela EPI do Brasil. Por quê? Porque os trabalhos que ela faz é de assessoramento para as UPSs. Então ela serve de instrumento para ajudar as UPSs a manterem suas documentações em dia, documentações organizadas, né? Betel hoje ela tem um dos certificados mais desejados das entidades filantrópicas no país, que é o SEBAS, e isso dá imunidade de diversos tributos, né, trabalhistas principalmente, e isso é um suporte que a matriz dá, porque é ela que tem essas certificações, e essas certificações se estendem na vida aí das UPSs, né? Hoje a diretoria de Betel, né, essa diretoria ela vai até o ano de 2023, né? Sou eu, o reverendo Renato, aí, presidente, reverendo Edson Alcântara, que é ali de Sorocaba, que é vice-presidente, né? O reverendo Hamilton, que é de Campinas, que é o nosso secretário, e o presbítero Odacir, que é de Sorocaba, que é o nosso tesoureiro, né? Então, essa diretoria foi eleita no ano passado,
né, tem um mandato de 4 anos, e a gente brinca que é a diretoria do centenário, não pela idade do pessoal, né, mas sim diretoria do centenário, porque a gente, ano que vem, né, a gente está preparando uma grande festa, testemunhos, né, história de pessoas que passaram por Betel, para que seja uma lembrança, um marco, porque 100 anos talvez seja uma das entidades mais antigas do Brasil que desenvolvem ações na área social, né? Então está aí a nossa missão, a missão da Associação Betel é promover a vida com justiça, dignidade e ética, priorizando os seres humanos em situação de risco através de serviços e ações transformadoras. É o que Betel procura fazer o tempo inteiro. E os testemunhos que nós temos dessas ações transformadoras, vocês vão ver no decorrer aí da caminhada de Betel, conhecendo os trabalhos de Betel, acompanhando as redes sociais das nossas UPSs, porque lá você vai ter testemunhos, vai ter as atividades realizadas, vai poder conhecer ainda de forma mais profunda a Associação Betel, né? E os nossos valores, né? Autonomia, transparência, ética, compromisso, voluntariado e a participação, né? Hoje, o voluntário dentro das associações, ele tem responsabilidades também. E isso faz com que Betel preze por esses valores também. Valorize essas pessoas, mas também façam com que ela entenda o valor que o trabalho delas tem para a vida daqueles que são transformados pelas suas ações, né? A Betel também tem alguns princípios que regem a sua caminhada, né? A questão da nossa caminhada cristã, a busca por uma qualidade de vida nas pessoas, independente das circunstâncias que elas estejam passando, né? A gente procura combater também qualquer tipo de injustiça, ações que nós fizemos nesse sentido, a questão do defender os direitos aí através de ações que cada UPS executa e a matriz também, e a gente busca um desenvolvimento econômico sustentável também na área ecológica. Nós já tivemos o PS, né, a Unidade Prestadora de Serviço de Proteção Ambiental. Então, tudo isso envolve Betel, envolve a caminhada de Betel, envolve a história de Betel, e nós somos parte de tudo isso. Talvez você não conhecia Betel como eu estou mostrando para vocês agora aqui, né? Vocês talvez não conheciam a história de Betel como eu estou contando para vocês agora. Mas isso é um teaser, né? É algo muito pequeno, é uma pequena fala diante da grandeza do trabalho que Betel executa no Brasil. Então fica o convite para você acompanhar aí a continuidade dessa gravação, dessa live, para que você veja um pouquinho dos trabalhos executados por cada uma de nossas UPSs e de alguma forma que você depois possa contribuir, seja financeiramente, seja em apoio de alguma forma, para que esses trabalhos continuem. Então, fica aí com a gente mais um pouco, acompanhe as demais apresentações. Semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho mais também, e a gente agradece demais a Coordenadoria Nacional de Adultos por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa trazer esperança no coração de vocês e desejo de servir como instrumento de bênção na vida de pessoas através de ações transformadoras. Que Deus assim nos abençoe e fique mais um pouco com a gente aí para conhecer um pouco mais da Associação Betel. Conhecer um pouquinho mais também do projeto nosso Centro Presbiteriano de Ensino, né? A UPS, Unidade Prestadora de Serviço, que fica lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, né? E está com a gente aí o João Batista, né? Reverendo João, e ele vai falar um pouquinho do que é ali a nossa UPS, a nossa UPS lá em Natal, que fica no bairro Felipe Camarão. Ele vai estar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa UPS. Vai lá, João, tá com você. Olá, amigos e colegas da IP do Brasil e de toda a Associação Betel. É um prazer muito grande poder estar falando com vocês e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo aqui em nosso bairro através do Centro Presbiteriano de Ensino da Associação Betel aqui em Natal. O projeto ele é um projeto muito especial aqui nesse bairro, porque é um bairro que nós estamos inseridos, é um bairro de alta vulnerabilidade social, né? Onde impera violência, prostituição, drogas, e é um bairro realmente, infelizmente, onde o poder público é ausente.
né? O poder público é muito ausente. Esse projeto, ele é da Igreja Presbiteriana Independente de Felipe Camarão, em parceria, né, com a First Presbyterian Church of Bristol, em Tennessee, a Igreja Presbiteriana Americana, que tem sido nosso parceiro e tem apoiado fortemente o nosso projeto aqui em Natal. Joia, João. E conta um pouquinho da história, como começou aí, né? A gente sabe né, Felipe Camarão é um bairro bastante, com um grupo bastante grande, né, de pessoas em vulnerabilidade social, mas em especial como começou, em que período mais ou menos começou aí o projeto em Felipe Camarão? Ah, que bom. Isso é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que todo projeto de ação social que visa o bem das pessoas, ele acho que nasce no coração de Deus. E com certeza nasceu no coração de Deus e nasceu no coração do reverendo Erivan Júnior, que hoje é pastor da primeira IPE ali no Rio de Janeiro, e também do casal missionário, que também são pastores, né? No caso, o Paul Van Stock e a sua esposa Linda Van Stock, que em 2005, mais ou menos, né, viu aqui a necessidade do bairro, com certeza fizeram aqui visitas, né, perguntando às pessoas o que precisava, e a carência era realmente a educação, porque as escolas de ensino infantil ficam distantes, no máximo 12 quilômetros, e você andar com uma criança de 4 anos de idade até se deslocar para uma escola realmente é muito complicado, por isso também tinha muitas crianças fora da escola. E isso nasceu no coração deles e fundaram o Centro Presbiteriano de Ensino, que começou com 38 crianças. Esse é um projeto que realmente nasceu, né, da necessidade do bairro aqui em volta à igreja, né? E perceberam que realmente a escola era necessária para ajudar essas crianças que estavam aí soltas nas ruas, sem escola, sem estudar. Joia. São quantos anos de projeto aí, João? Rapaz, 2005 estamos aí, vamos lá, me ajuda aí. 20 anos, né? Isso, Mais de 20 anos, né? 22 anos aí, de 22 21 para anos. 22 anos de projeto. Precisam até fazer um aniversário aí, fazer uma grande comemoração que não fizemos ainda. Não, para vocês verem, os nossos projetos, alguns são projetos que têm uma história muito, muito antiga já, né? 20 anos de projeto em Felipe Camarão, né? O projeto, eu já tive a oportunidade de estar lá, e é muito interessante nós vemos o alcance que esse projeto tem na vida, não só das crianças, mas também das famílias, né? João, acho que é legal você falar um pouquinho exatamente disso, né? Para vocês entenderem, né? Felipe Camarão, a nossa escola lá, ela tem uma estrutura de um colégio particular, material didático de primeira, né? 100% gratuita. Hoje estamos com quantos atendidos, João? Com 130 crianças. 130 crianças atendidas sem apoio do governo municipal, né? Nem estadual. Financiada, exatamente, nem estadual, financiada 100% por uma parceria que a igreja tem. Então, é interessante, João, você falar também, porque não só existe a parceria para com as crianças, mas também com as famílias, né? Acho que é importante Perfeito. trazer isso. Ótimo, ótima pergunta, porque o Centro Presbiteriano de Ensino, o nosso projeto social, ele não está apenas na área da educação, é o carro-chefe, né? A educação básica e ensino fundamental. Nós temos as crianças de 4 a 8 anos de idade, né? Que vai da nível 3, nível 4, ensino básico, até o fundamental, a quarta série do ensino fundamental em suas séries iniciais. Esse é o carro-chefe do projeto. No entanto, o projeto é tão amplo, né? Que a Associação Betel, ela, além do projeto, ela tem parcerias com a Mesa Brasil, por exemplo, né? A Mesa Brasil tem sido nosso parceiro em fornecer alimentação para todas essas famílias das crianças. Se nós pegarmos hoje 130 crianças, no mínimo aí nós atendemos mais de 500 famílias, né? Em torno de 500 famílias. Então, a Mesa Brasil, por exemplo, ano passado nós distribuímos de alimentação para toda a comunidade aqui, não somente das crianças da escola, mas também a comunidade aqui em torno da igreja, mais de 40 toneladas, não estou falando de 40, foi 40 mil quilos no ano passado. Esse ano nós estamos no mês de agosto, já distribuindo mais de 10 toneladas também de alimentação para a família das crianças e as famílias carentes aqui em torno da igreja. Reforçando, né, agora também conseguimos uma parceria com o INEC, Instituto, não sei se vocês conhecem, do Banco do Nordeste, né? É o braço social do Banco do Nordeste. E desde o ano passado, no começo do ano passado, especialmente em novembro, a gente conseguimos, e eles nos fornecem também cestas básicas, né? E nós tivemos para as famílias dos alunos e também para as famílias aqui também em torno, não somente os membros da igreja, que são carentes, também as famílias aqui em torno
da nossa igreja, os vizinhos de lá, direito, esquerda, de frente, de trás, né? O projeto é muito mais amplo, né? Nessa área de ajudar, de colaborar com as pessoas carentes do nosso bairro. Lembrando que Felipe Camarão tem mais de 70 mil habitantes, né? É maior Só o bairro, né? Só a região só aí, o né? bairro, mais de 70 mil habitantes, né? Então, uma população talvez maior do que muitas cidades aí de São Paulo, né? Dos interiores de São Paulo, dos interiores de outros estados. Então, é um bairro realmente carente, que precisa do nosso apoio, e Betel, aqui no bairro, tem sido uma bênção, conforme a gente escuta falar, né, das pessoas, da boca das pessoas, que essa escola tem sido um referencial para a vida das crianças. As nossas crianças, na sua maioria, quando sai daqui, né, vai fazer as provas aqui da Fundação Bradesco, que é uma fundação de renome no bairro também aqui, mas para entrar tem que ter prova, né, faz uma avaliação, e as nossas crianças são todas elas avaliadas e bem avaliadas, e geralmente estão lá estudando até o 2º grau gratuitamente. Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, exatamente. É porque eu acho que é importante a gente entender isso, né? As UBS de Betel, elas estão localizadas, elas têm um trabalho carro-chefe, né? Como o próprio João falou, mas ela não deixa de exercer as suas outras funções dentro da região que ela está, né? Eu acompanhei entrega de material do Mesa Brasil, né? Muitas vezes frutas, verduras, né? Outras parcerias que chegam lá, né? O João falou uma vez, chegaram aqui com um caminhão de melancia, não lembro o que foi, mas melão, melancia, mamão. E isso o pessoal ali da igreja, alguns vizinhos se mobilizam para ajudar a organizar sacolas para que possam ser distribuídos, né, na região ali. Para vocês terem uma ideia, o projeto ele fica quase que encostado com um morro, assim, que é uma divisa ali, né, de Felipe Camarão. É bem num extremo, assim, num dos extremos ali. E consegue ter um alcance muito grande. Imaginem, né? É um bairro de 70 mil pessoas, né? E a nossa escola lá alcança 130 famílias, né? Crianças, mas automaticamente famílias diretamente. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho de tudo isso para que vocês entendam e conheçam um pouco mais da relevância que o trabalho de Betel tem em alguns lugares, né? E, João, qual foi o maior desafio aí nesse período de pandemia para vocês? Qual foi o maior desafio diante desse momento ainda que a gente está vivendo? Eu não sei como está aí agora, né? Ou melhor, sei, mas você compartilhar um pouquinho de como está aí agora, né? Seria importante para o pessoal saber, né? Como que vocês enfrentaram e como está hoje aí, agora no mês de agosto, a situação. Eu vou introduzir essa parte dizendo que 50% das nossas escolas municipais até hoje estão fechadas aqui em Natal. A escola Betel, o ano passado, quando chegou a pandemia muito forte, no ano passado, a gente ficou aquele período, né, fechada, 6 meses, etc., por causa da pandemia, mas nós começamos de forma híbrida, e ainda estamos de forma híbrida. Esse ano estamos de forma híbrida, né? As aulas virtuais e as aulas presenciais. Fazemos aqueles rodízios das nossas crianças. Foi um desafio muito grande, mas todos os pais compreenderam, né, a nossa situação e a situação da pandemia no Brasil, e abrimos com todas as seguranças, né, sanitárias, etc., os protocolos sanitários, álcool gel, distanciamento, máscara, né, a verificação de temperatura das nossas crianças. E graças a Deus não tivemos nenhum problema até agora com o Covid, a não ser o que está falando com você. O João Batista, a esposa, pegamos Covid em maio, mas graças a Deus foi leve também, já estamos bem, já nos vacinamos e estamos bem. Mas um desafio da nossa escola foi, né, a gente está percebendo que, e tem muitas, o problema nosso é que nós temos uma estrutura, né, mas muitas pessoas, muitos pais das crianças vêm procurar vaga que não tem, porque não tem, o município está tudo fechado, né? Faz 2 anos que não tem aula, então eles querem que os seus filhos estejam estudando. Há uma discussão aqui jurídica, né? Já mandaram abrir, tem que abrir, mas essas escolas descobriram que nem vistoria do bombeiro tem. Você tem uma ideia nessas escolas, na maioria das escolas, né? Passaram quase 2 anos e não perceberam isso. E a nossa escola, ela abriu de forma tranquila, está tudo em paz até agora. O nosso desafio maior, que é o nosso sonho, é porque nós estamos aqui até a 4ª série, né? E o nosso sonho é chegar à 5ª série. Né? Quem sabe 2022, 2023, Deus sabe, né? Mas o nosso sonho é que as nossas crianças fiquem aqui conosco até a 5ª série, pelo menos. Esse é o nosso grande desafio.
e nós sonhamos com isso, com certeza nós vamos conseguir isso, em nome de Jesus. Joia. Bem, você até já responde a última pergunta que eu ia fazer, né? Qual que seria o desafio no Já coração, antecipei, né? no coração de vocês aí como PS, né? E é muito interessante isso, porque exatamente é tentar fechar esse ciclo na vida das crianças aí com vocês, né? Com o quinto ano também, né? Exatamente porque o papel da escola ali é fundamental nessa continuidade. Então, João, eu queria agradecer muito, né? A ideia é exatamente isso, de forma muito breve, ter uma noção, as pessoas conhecerem um pouquinho e através do nosso site, através das nossas redes sociais, você pode conhecer um pouco mais e pode entrar em contato com a gente para ver como poder contribuir lá com o Felipe Camarão também, o Centro Presbiteriano de Ensino. Né? Não sei se quiser deixar uma mensagem final, João, só... Eu deixo uma mensagem bíblica, né? Que os irmãos de Macedônia chegaram para Paulo, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Uhum. Passa aqui, Felipe Camarão, e ajuda-nos. Você que está nos ouvindo aí, quem sabe um irmão de São Paulo, Rio de Janeiro, ou outro lugar do Brasil, que vem visitar Natal, uma cidade bonita, belas praias, passeio de buggy, etc. Não deixa de dar uma visitinha a gente aqui à nossa igreja, vem conhecer o projeto, fica anexo à igreja, né? De que forma eu posso ajudar? Você já falou, né? Etc. Mas nós temos muitas crianças aqui muito carentes, né? Crianças que às vezes não têm nem tênis, não tem um chinelo direito, uma roupinha, né? E você pode muito bem, quem sabe, pastor, né? Tá aí a conta de Betel, você pode perceber com o Renato aí, né? A própria matriz está em toda essa estrutura nossa das UPS, mas nós temos muitas crianças carentes aqui de alimento, de roupa, né? Não é só dinheiro. Quando você vem a Natal, faz uma visita aqui a gente. Vai tomar um cafezinho gostoso, né? Um suco bem geladinho, feita pela nossa irmã Aldira, que está com a gente aqui. Então, será bem-vindo. Deus abençoe vocês. E não esquece, passa em Felipe Camarão e ajuda-nos. Joia. Deus abençoe, João. Prazer falar com você Abençoe. novamente, viu? Um Até grande abraço. mais. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe. Bem, gente, seguindo um pouco aí com esse trabalho de conhecer um pouquinho a Associação Betel, conhecer um pouco melhor as nossas UPS, né, as nossas unidades prestadoras de serviço. A gente está agora aqui com a Rita. A Rita é diretora local lá da nossa UPS, que fica em Tupã, UPS Casa da Liberdade. Até esse mês aí de agosto, no Estandarte, saiu exatamente a Casa da Liberdade, lá uma matéria, né? E estamos também aqui com o Silas. O Silas é coordenador lá do nosso projeto em Tupã. Como diz a Rita, o Silas é patrimônio histórico lá da nossa UPS, né? Então, primeiro, pode dar um alô pro pessoal aí, Silas. Tudo bem, pessoal? Boa noite, gente, tudo bem? Joia. E, Rita, eu queria que você falasse um pouquinho aí, brevemente, o que é a UPS Tupã, o que é a UPS Casa da Liberdade, né, para o pessoal conhecer um pouco mais. Legal. Muito obrigada, Renato, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da Casa da Liberdade aqui de Tupã, né? E boa noite a todos, né, que estão aqui ouvindo. Bom, da Liberdade em Tupã fica, né, na região da Alta Paulista, né, na cidade de Tupã, estado de São Paulo. É um local, assim, bem aconchegante, é pequenininho, né? Nós trabalhamos numa equipe bem pequenininha, mas que tem, assim, uma missão muito importante, né? Que é o desenvolvimento, né, de atividades na área de assistência social. É importante destacar que nós trabalhamos principalmente com as crianças que estão em situação de vulnerabilidade judicial, né? As crianças que vêm, né, indicadas lá pela justiça, e nós, então, acolhemos e fazemos aí algumas ações para reabilitar, para ressocializar, né? Então, Casa Betel, aqui a Associação Betel aqui de Tupã, ela tem uma importância no sentido de acolher essas crianças muito grande, porque aqui nós não temos outra instituição que executa esse tipo de trabalho.
Então, e é um público também muito vulnerável em relação a atendimento, né? Ah, eu costumo dizer assim, você pode dar uma esmola, talvez, para uma pessoa que está em situação de rua, mas para um menino que está lá, um drogado, um menor infrator, a gente às vezes não tem aquele olhar compassivo, aquele olhar mais amoroso, e entender que a criança não nasceu, né, infrator, ela se tornou por conta das circunstâncias ali. Então, a Associação Betel, aqui em Tupã, ela tem uma importância, eu diria, crucial para essas crianças, né, que não têm assim um outro local para ser acolhidas, inclusive, né, para finalizar, os seus familiares são acolhidos, são assistidos, né? Nós temos uma equipe maravilhosa com psicólogo, com assistente social, né? A gente atende em domicílio. Então, é um trabalho fantástico e importante aqui na cidade de Tupã, aqui na região da Alta Paulista. Joia. E Silas, conta um pouquinho, já que você é patrimônio histórico, né? Conta um pouquinho da história aí de Casa da Liberdade em Tupã. Rapaz, esse negócio de patrimônio histórico, não sei não, hein? Daqui a pouco eu vou falar que eu tô com 150 anos já. Betel está completando 100 ano que vem, ó. Então eu não posso. Bom, enfim, mas eu agradeço aí pelo... Vou me sentir lisonjeado. Bom, Betel Tupã, ela foi fundada em 2002, né? Junho de 2002, pelo então reverendo Aguinaldo, né? O Aguinaldo Pereira Gomes. Hoje ele reside em Sorocaba e, se eu não me engano, acho que ele é pastor da 6ª IPI lá. Foi um empenho totalmente por parte dele. Claro que ele teve um auxílio dos irmãos da igreja, alguns presbíteros, o conselho também apoiou, né, para que abrisse essa unidade. Então, em 2002, ela surge para suprir realmente essa necessidade que havia no município, né, que seria o atendimento das medidas socioeducativas, né, a execução desse serviço, né. E na época ainda existia a FEBEM, né, a FEBEM, que é um órgão do Estado. Então havia um convênio direto entre a UPS de Tupã e a FEBEM, com uma subvenção municipal também, né? E aí assim começaram os trabalhos. Era uma equipe grande, eu acho que a Betel chegou a ter, porque nós falamos orientadores, né, que são os profissionais que acompanham os adolescentes. A Betel chegou a ter 6, 7 orientadores, né? A lei do SINASE, que regulamenta esse serviço, né, das medidas, e essa lei, o que ela manda, né, o que ela ordena é que cada orientador atenda até 25 adolescentes, né? Então, a Betel chegou, assim, no seu auge, digamos assim, a atender mais de 100 adolescentes, mesmo porque naquela época nós atendíamos a região também, né? A cidade de Rinópolis, Bastos, Herculândia, né? Aí, em 2009, municipalizou esse serviço, né? Então, o que isso quer dizer? Cada município ficou responsável para atender o seu público, né? Então, Bastos, por exemplo, a prefeitura teria que criar um serviço desse próprio. Então, aí Betel Tupã deixa de assistir esses municípios, se limitando somente a Tupã, né? E aí, claro, obviamente reduziu o quadro de funcionários, mas aí isso foi em 2009, né? O pastor Aguinaldo ele ficou atuando. O pastor Aguinaldo ele foi coordenador, ele foi diretor, e outros irmãos também assumiram a diretoria, né? E já nesse processo de municipalização, o pastor Aguinaldo estava como diretor. E aí, em 2015, ele deixa definitivamente, foi quando ele mudou para Sorocaba, né? E então, 2009 municipaliza, Betel atende somente os adolescentes de Tupã, reduz a demanda, reduz o quadro de funcionários. É bom a gente lembrar que esse é um trabalho específico do CREAS, é um centro de referência, né, da assistência social. Então, vários municípios, quem executa esse trabalho é o CREAS. Mas Tupã, já por esse tempo que nós vamos completar 20 anos, né?
por esse tempo que Betel está em Tupã, essa entidade ela tem um carinho muito grande pelo município e vice-versa. O poder público, né, a nossa Secretaria da Assistência Social, eles têm uma estima muito grande pela Betel. E aí acabaram, assim, decidindo por manter esse serviço e não passar para o CREAS. Mesmo porque nós temos uma unidade do CREAS em Tupã, mas a Betel continuou atendendo os adolescentes. E estamos até hoje com esse atendimento, hoje uma média de 45 adolescentes, entre a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Joia. Um dado interessante, Betel Tupã auxiliou na abertura de Betel Avaré, quando eu era pastor na segunda IPI de Avaré, quando eu tomei conhecimento de Betel, né? Eu era pastor recém-formado, licenciado ainda. Sim. E eu tive a oportunidade de receber o pessoal de Tupã lá para nos auxiliar, porque nós começamos esse projeto lá também. Certo. No nosso caso, em 2000, a gente trabalhou de 2004 a 2010. 2010 municipalizou porque a gente ficou um pouco preocupado com a política que tinha mudado lá e municipalizou mais por decisão nossa do que do município, né? Nós achamos melhor não... estava meio nebuloso tudo que estava para acontecer, então a gente entendeu que para preservar Betel a gente parasse, mas a gente é muito grato porque foi essa assessoria que a gente procura fazer dentro da UPS, das UPS, entre as UPS, que auxiliaram nisso, né? E Tupã foi muito importante para o período que a gente teve lá em Avaré também, ainda com o FEBEM, depois com mudança para a Fundação Casa, e eu pude acompanhar os 6 anos direto lá do projeto como coordenador, e depois até na diretoria só e tendo outra pessoa coordenando o trabalho, né? Mas, Joia, e como que está o trabalho hoje aí? O Silas já comentou, né, da questão do número de atendidos, mas como tem sido o trabalho hoje, principalmente porque a gente está aí com a pandemia ainda atrapalhando a caminhada de todo mundo, né? Como que está o trabalho hoje aí em Tupã? Como tem se desenvolvido o trabalho hoje aí? Então, Renato, a Betel não parou, né, com a pandemia, nós nos readequamos, né, aos decretos municipais, estaduais, e isso nós não poderíamos, né, fazer diferente, a gente tem que seguir o que determina os decretos. No entanto, a gente não deixou de atender o público, mesmo de forma distante, né, por distanciamento, e o legal de tudo isso é que a gente também teve a oportunidade de repensar também algumas ações, né, que a gente pode modelar à distância. Fizemos algumas campanhas bem legais, assim, com kits de álcool em gel, máscara, e aí nós pudemos assistir, né, aquelas famílias que não tinham condições de comprar suas máscaras, de ter um álcool em gel. As cestas básicas, nós fizemos outras ações, né, de campanha do Rondelli, né, para arrecadação, para a gente poder suprir essa demanda da cesta. Então, assim, a Betel, além dos atendimentos, né, remotos, né, então a Betel, ela não parou por conta da pandemia. Os nossos queridos, né, já estão aí vacinados, né, todos imunizados, graças a Deus. Aqui a gente está num ritmo até, digamos, adiantado em relação à vacinação, então eu acredito, né, que brevezinho a gente já consegue retomar presencialmente todas as atividades. Mas até eu vou pedir para o Silas comentar as últimas atividades aí, que ele tem pensado, que eles têm executado aí, pensando na retomada das atividades presenciais. Joia. E aí, Silas, aproveita e já fala um pouquinho das perspectivas que vocês têm aí para o futuro, alguns sonhos, né, para compartilhar, porque a intenção também é de que as pessoas conheçam o projeto e, de repente, comprem com o coração o projeto, né? Então, já aproveita e já fala um pouquinho disso também. Sim, sim. Bom, em relação ao nosso trabalho, assim, cotidiano, né, a rotina do nosso dia a dia, como a Rita bem disse, desde o início da pandemia,
assim, eu vou falar algo aqui, e não é puxando sardinha pro prato da Betel, mas é uma realidade, uma constatação. A Betel foi a única instituição que não fechou as suas portas durante toda essa pandemia. Houveram outras instituições, ok, a gente entende. Uma instituição que atende crianças, por exemplo, teve um dado momento que elas tiveram que parar mesmo, né? Mas a Betel, mesmo logo no comecinho da pandemia, nós íamos às residências entregar esses kits, e aí logo depois, algumas semanas após, os atendimentos presenciais voltaram, de forma particular, mas sempre tomando todos os cuidados possíveis, né? Distanciamento, o álcool, compramos um totem para pôr na porta da Betel, né? Enfim. E então esse trabalho não parou. É muito importante a gente lembrar isso. E aí de lá para cá, as nossas orientadoras atendendo e também casos entrando, bastante casos, né? Porque mesmo de forma remota, o fórum também não parou. Então passamos até a receber os processos todos online, né? Remotamente. E também a gente sempre fazendo as visitas domiciliares. O que parou, que foi aí um decreto, né, estadual, municipal, enfim, foram as reuniões, as oficinas, né, as palestras, isso foi dado. Até mesmo ontem houve uma reunião com toda a rede da assistência social aqui no município e já a secretaria nos informou que as atividades em grupo já estão liberadas. Então, a partir de agora, a gente já pode retomar os nossos cursos, as oficinas, né? As reuniões com os pais, que acontece mensalmente. Eu passei algumas fotos aí para o pessoal ver já. Então, uma coisa que ainda está suspensa, só que já saiu um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que era a prestação de serviço à comunidade. A PSC é o quê? É onde o menino vai prestar um serviço em algum órgão público, em alguma escola, enfim. Então, isso estava suspenso, mas agora eles prorrogaram para mais 15 dias, e daqui 15 dias esse trabalho volta a ser executado. Então, nós temos até uma fila grande de adolescentes na PSC, e nós vamos destiná-los a alguns locais aí que nós já temos parcerias, né, com o município. Então a gente vê que lentamente, gradativamente, o serviço ele tá sendo retornado, né? E graças a Deus, porque a gente vê a normalidade de tudo, né? Não só da Betel, mas de todas as coisas que estão ocorrendo. Agora, em relação ao projeto em si, eu falo isso muito com a Rita, a gente conversa bastante. Nós atendemos adolescentes, claro que é dos 12 aos 18, mas a maioria, ele tem lá 16, 17 anos. E a grande maioria também são meninos, sexo masculino. E a primeira coisa que esse menino fala, quando ele entra na Betel, é que ele quer trabalhar, para ele deixar talvez essa vida do erro, da droga, ele quer arrumar um emprego, né? Só que às vezes o menino, ele não tem profissionalização nenhuma, ele não tem escolaridade nenhuma, ele entra lá, muitos até sem saber. O menino está no 9º ano, mas não sabe ler nem escrever, infelizmente. Isso acontece. Então, eu acho que a gente tem que focar muito nessa questão da profissionalização. Muito, muito. Acho muito importante o lazer, a cultura, o esporte, é legal, é bom ter. Mas como a gente lida com esse público, e se esse menino não aprender uma profissão, qual será o futuro desse menino, né? A gente sabe, não preciso nem dizer, né? Então, acho que o empenho da entidade é bater massivamente nessa tecla da profissionalização, da educação, do trabalho. Então, a gente trazer cursos profissionalizantes, só abrindo aqui um adendo, né, um parênteses, antes da pandemia, nós fizemos um curso do pessoal do time do emprego, era um programa do governo do estado, e na turma lá saíram uns 3 ou 4 adolescentes já empregados, né? Adolescentes infratores, já com carteira assinada ou no menor aprendiz, se maior de idade já registrado, né, pela CLT. Então, é algo que dá certo, dá certo. Se a gente focar nisso, e eu sempre pensei nessa questão, né, a gente vê essa necessidade, né? Porque é isso, né? É o mercado de trabalho,
e eles precisam aprender, né? Precisa ter uma mão de obra qualificada, porque senão eles não são inseridos, infelizmente. Exatamente. Ô, Renato, Oi. só complementar rapidinho com o Silas falou, esse sucesso, né, ele até esqueceu de destacar que a gente teve até menores que passaram em concursos públicos, né, Silas? Sim. Então, embora, né, Betel Tupã seja, né, hoje um local até pequeno, mas tem, assim, um alcance grande. Um alcance grande, né? Uhum. Mas eu só queria destacar que Betel Tupã ele tem esse alcance justamente porque, olha, o Silas, a Lélia, a Damares, tem um amor tão grande por esse público. Quando você, né, você que está nos escutando, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com o Silas, com a Lélia, vocês vão sentir, vocês vão ver o brilho nos olhos deles, quando eles falam desse público, dessas crianças, porque eles não escolheram ser assim, né? Eles se tornaram isso por várias circunstâncias, né? E isso é o que está, assim, que chama a atenção e é o que eu quero, é um apelo até que eu faço, né? Para todos nós, contribuam, ajudem, porque essas crianças, elas precisam muito, tanto quanto aquela criança que foi abandonada, quanto aquele idoso que está numa casa de repouso, né? Então, elas também precisam, não só, né, do carinho e do amor, mas do apoio financeiro também. E é isso, né? Eles são muito, muito amorosos. Então, eu acredito que grande parte desse sucesso é porque esse time é um time de amor. Amém. E é isso aí, gente. É importante, né, para todos aqueles que estão acompanhando a gente, né, conhecer trabalhos como esse, porque a gente nem imagina que a igreja, através de Betel, faz um trabalho como esse, com adolescente infrator, em conflito com a lei, adolescente que se envolveu em algum ato infracional. E quando eu que trabalhei nessa área também, quando você vai a fundo, você percebe que há tantas circunstâncias que envolvem a vida daquela adolescente para chegar a esse ponto, e a gente tem a oportunidade, através de associações como a UPS de Tupã, de trazer possibilidades de transformação na vida de pessoas. Então, em especial, Rita, eu agradeço, Silas, eu agradeço, né? Eu creio que vai ser rico para a IPI do Brasil conhecer trabalhos como o de vocês, como as demais ainda UPS que o pessoal vai estar ouvindo. Então eu me sinto agraciado por ter vocês aí podendo desenvolver esse trabalho em Tupã tão especial. Na semana passada eu estaria na inauguração de Prudente, lá do Espaço Novo, e eu ia passar, como fiz outra vez, né, Silas? Almoçar aí, para bater um papo. Sim. Mas no fim o coronavírus atrapalhou tudo. Mas logo estaremos aí visitando, vai ser uma alegria poder estar com vocês novamente. Então, com certeza. Obrigado, Silas, obrigado, Rita. Deus abençoe vocês aí. Tá joia? Betel Tupã agradece, Renata, essa oportunidade linda. Deus Joia. abençoe a todos. Amém. Eu que agradeço também, Renato. Um grande abraço para vocês. Abraço, até mais. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, seguindo aí com o trabalho das nossas UPS, mostrando um pouquinho do que as nossas unidades prestadoras de serviço realizam aí pelo Brasil, né? Hoje, nesse momento agora, a gente está aqui com a Elda, está aqui com a Edna, né? Que são parte lá do corpo de colaboradores da nossa UPS, que fica lá em Presidente Prudente, UPS Mão Amiga. E aí eu vou deixar com que elas rapidamente se apresentem e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a nossa UPS que fica lá. Então, tudo bem, Edna? Tudo bem, Elda? Tudo bem, pessoal? Como é que vai? Eu sou a Edna, sou assistente social na UPS aqui de Presidente Prudente há 10 anos. Eu sou a Elda, eu sou coordenadora técnica do projeto há 6 anos. Joia. Então, Edna, você pode falar um pouquinho para a gente como que funciona, o que é a Betel aí, Mão Amiga? Sim, o nosso projeto, ele trabalha vinculado ao CRAS, né? Nós somos um braço do CRAS. É como se nós somos o terceiro setor, executamos um serviço que seria a prefeitura que executasse, mas para ela é mais barato ela financiar um projeto, porque nós já temos o prédio, e eles economizam bastante. Nós recebemos recurso público
do CMDCA, da subvenção municipal, emendas impositivas. Nós atendemos 90 crianças, 70 famílias, e ficamos na zona norte da cidade, onde tem 16 bairros, que é onde abrange o nosso trabalho, né? E nós trabalhamos com oficinas socioeducativas, esportivas, de música, artes, informática, atendimento psicológico, atendimento social, e fazemos esse trabalho em conjunto com a IPI do Brasil Novo, né? O projeto aqui em si funciona desde 1994, né? Depois a Elda vai falar um pouquinho da história da igreja. Em 98 ele foi oficializado, em 2001 ele foi aceito pela Associação Betel de Sorocaba como uma unidade prestadora de serviço. Então nós estamos vinculados a vocês desde 2001, né, sendo agraciado, né, com vários benefícios que a associação tem com a gente, como cota patronal, SEBAS, porque sem esses documentos, né, a gente não consegue caminhar, não consegue recurso nenhum. Joia. Bem, a Mão Amiga também é uma OPS que tem história dentro da Associação Betel, né, como já há um bom tempo tá com a gente, né? Mas, Elda, comenta um pouquinho de como nasceu, como que foi tudo isso aí, do início do projeto aí em Presidente Prudente. Sim. Tudo começou debaixo de uma árvore. De uma irmã da igreja, né, que frequentava aqui a igreja aqui do bairro, e ela sentiu na necessidade de acolher algumas crianças do bairro. Então, ela fazia escola dominical, chamava essas crianças do bairro no domingo de manhã, e embaixo da árvore que ficava em frente à casa dela, ela ali cantava, lia a Bíblia, distribuía um lanchinho para essas crianças. Começou a nascer aí na casa dela. E isso foi criando uma proporção tão grande que a Igreja Central, a IPI Central de Presidente Prudente, sentiu a necessidade de ampliar isso daí, já com uma estrutura maior, sem ter, lógico, uma ligação com a Betel Matriz. E alugaram uma casa já no bairro, que aí já atendia as famílias com cesta básica, distribuição de leite, já com uma certa parceria com a prefeitura, e foi expandido até chegar a uma estrutura que precisava de toda documentação para receber recurso público, e estamos hoje vinculados à Betel Matriz, conjugada aí, recebendo todo o benefício, com todas as documentações, graças a Deus. É uma das coisas muito gostosas que a gente vê. Na maioria dos nossos projetos, eles nascem do coração de pessoas, de membros da igreja que olham para uma necessidade, olham para a vulnerabilidade de pessoas que estão ali ao redor da igreja, procuram executar algo, e isso começa a tomar proporção que a gente não imagina, né? E hoje Betel consegue, no caso do Presidente Prudente, atingir aí 90. Eu sempre gosto de pensar que não são só 90 atendidos, né? São 90 famílias, porque a extensão de tudo isso do trabalho como Mão Amiga vai muito além do só atendimento do adolescente que vai até ali o projeto, né? Então é muito legal a gente pensar nisso, porque os projetos nascem no coração de pessoas que são servos e servas de Deus e olham para o outro com amor e procuram fazer algo, né? Mão Amiga nasce nessa direção, e é muito gostoso a gente ver isso. Eu tenho visto e tenho testemunhado isso com os demais também. Então é muito importante a gente pensar nisso. E uma coisa que eu acho que é interessante registrar, né? Que Mão Amiga agora está de sede nova, né, Edna? Está num lugar novo, né? Então eu não pude participar com vocês da inauguração por causa do Covid. Ficamos esperando, mas aí estava convalescendo. Exatamente. Você pode falar um pouquinho disso? Eu tenho fotos aqui, eu vou mostrando pro pessoal também. O início disso tudo, como a Elda falou, também teve a participação do pastor Ednilson, né? E a visão dele foi questão que o bairro aqui ainda hoje mas antes era mais questão de drogadição, né? Uhum. As crianças eram usadas como aviãozinho, mula para carregar droga. Então, em vista dessa necessidade que também o projeto iniciou, né?
Eu mandei umas fotos para você de fachadas anterior e como que era e como que está hoje, né? Então, assim, com a graça de Deus, é um sonho que acho que a UBS aqui vai fazer 23 anos esse ano, né? Caminhando para os 25 anos. Então, é um sonho que se realizou, né? Uhum. Como disse o pastor Evandro no dia da inauguração aqui, que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, e esperamos que ajude muito mais, porque de casa nova a gente precisa de mais coisas, né? De móveis para encher o espaço, precisamos de mais parcerias, porque as despesas acabam ficando maiores. Como a visibilidade é boa, a gente já tem que aumentar o número de crianças pela procura e também por conta do espaço ser maior, os órgãos públicos cobram da gente que nós atendemos mais crianças, né? Hoje nós atendemos 90, mas nós temos uma lista de espera com 80. Então, assim, essa região aqui ela é muito pobre nessa questão de projetos sociais, né? E o nosso ele tem uma visibilidade grande aqui nessa região, então todo mundo procura, né? Então, o nosso sonho é que continuemos com as parcerias, né? Que continuemos recebendo várias doações, voluntariado, para que a tendência seja crescer mais, né? Joia. Ô Helder, você pode falar como tem sido o trabalho hoje, né? As atividades têm sido realizadas no projeto hoje e como que está sendo a questão ainda da pandemia para vocês, né? Então, compartilhar um pouquinho de como tem sido o trabalho e como tem sido a pandemia ainda aí pro desenvolvimento das atividades de mão amiga. Bom, desde que começou a pandemia, no dia 22 de março, que foi a data que foi o último atendimento com as crianças presencial, 22 de março de 2020, nós começamos a trabalhar com essas crianças de forma remota, né? Nenhuma atividade do Betel foi suspensa, nós não fechamos as portas, os atendimentos às famílias e às crianças nós mantemos com todo atendimento de qualidade, a alimentação que seria servido no Betel, porque as crianças recebem o café da manhã, o almoço, depois à tarde também tem almoço, o lanche da tarde. Nós revertemos isso em cesta básica durante quase um ano e meio, fornecendo a essas famílias cesta básica, kit de higiene, e isso tudo porque os recursos foram mantidos. Nós, 100% do RH é mantido por recurso, recebemos desse recurso, que é financiado pelo GEPAC e também pelo fundo, tem a parceria com a prefeitura, não foram suspensos, mas por quê? Porque eles viram a qualidade de trabalho que nós desenvolvíamos. Nós adaptamos uma sala com computador, com câmera, para que as crianças recebessem em casa as atividades. Então, eles viam que realmente o projeto Betel não parou. E o recurso não parou. Continuou para nós até hoje os recursos, e é o que esses recursos a gente conseguia também suprir as necessidades das famílias, dessas crianças que pararam de se alimentar aqui no Betel, né, no projeto. E, graças a Deus, conseguimos, diante da pandemia, aprender que a gente pode e consegue inovar outras coisas, aprender novas coisas, né? Se adaptar com um novo, né? A pandemia foi uma coisa nova e a gente conseguiu burlar essa pandemia e seguir em frente. Isso é muito legal da gente saber, né? Nenhuma das nossas UPSs, pela graça de Deus, pelo ótimo trabalho que executam, pelo reconhecimento que tem, nenhuma delas perdeu parcerias mesmo na pandemia, né? E quando a gente fala de parceria, não é parceria só privada, não, parceria pública. Foram desafios muito grandes, mas pelo menos as UPSs que nós temos, nenhuma, a prefeitura falou assim, ó, vamos parar agora, a gente não vai ajudar mais, não vai ter parceria, não. Houve o entendimento porque houve a preocupação das nossas UPSs, dos nossos colaboradores em se reinventar em meio à pandemia,
né? Todo mundo, assim como as igrejas precisaram aprender a usar a tecnologia a seu favor, né? Os projetos também, né? Eu acompanho as transmissões aí das atividades que uma amiga faz, né? Vira e mexe eu entro lá um pouco, dou uma olhada, né? Algumas ações, ensinar a fazer alguma coisa, ensina a fazer outra através aí da tecnologia. A gente sabe, claro, que não consegue atingir a todos os atendidos pelas limitações de cada um, familiar, de ter a internet na casa, né, de ter uma estrutura ali na casa para isso. Mas é muito importante, né, que você que está ouvindo a gente, vendo a gente agora, né, perceba que Bethel faz um trabalho extremamente relevante em todos os lugares que ela está, porque nenhum dos nossos projetos parou, né? Parou no sentido do atendimento presencial, mas não deixou de realizar suas ações de alguma outra forma, né? Então isso é resultado exatamente do bom trabalho, do ótimo trabalho que tem sido executado em cada uma das UPSs, né? Agora, assim, falando um pouquinho de projetos e sonhos, né? Afinal de contas, a gente não pode deixar de sonhar, né? Vocês começaram um sonho, eu lembro que eu estive aí no primeiro leilão, né, que foi feito, tive a oportunidade de estar acompanhando vocês, né, vendo os sonhos, me levaram para conhecer ali o terreno, que era alvo para comprar ainda, não tinha nem comprado. A gente orou ali, Senhor, que o Senhor prepare esse lugar, né, e Deus preparou tudo, ao lado da igreja ali do Brasil Novo, que eu também tive a oportunidade de conhecer, né. Então, vamos dizer assim, uma etapa do sonho, é claro que se concluiu, né? Mas a gente, como projeto, como igreja, a gente não pode deixar de sonhar com uma melhoria do atendimento. Então, qual que é assim as perspectivas e sonhos para vocês agora como UPS local, para a gente estar encerrando essa apresentação da UPS? Então, como você disse, né, o ano passado nós não conseguimos desenvolver todas as atividades, porque a gente faz um planejamento, né? Uhum. Mas também fomos agraciados no fim do ano de poder escrever novos projetos. E nós escrevemos um projeto de música, musicalização com as crianças, percussão e violão, e judô e karatê, que a gente tinha antes, mas não conseguia desenvolver por conta de parceria. E hoje nós temos esse projeto financiado. E o nosso sonho é desenvolvê-los presencialmente, né, com as crianças, para que a gente possa utilizar esse recurso de uma maneira que traga benefícios para eles, né? Porque hoje as ações que nós colocamos aqui para as crianças são ações que às vezes os pais não possam pagar, né? Uma aula de informática, uma aula de judô, artes, música. Então, um sonho nosso, né, entre tantos, seria a gente poder desenvolver tudo que nós planejamos e os recursos que recebemos em benefício das crianças presencialmente, né? E sem encontrar outras coisas, de ampliar para mais atividades, ampliar para mais usuários, utilizar o espaço de maneira para que a comunidade também venha, porque o nosso serviço é de convivência e fortalecimento de vínculos, tanto familiares como comunitários. Uhum. E quando o projeto ele toma posse da onde ele está, ele acaba espantando essas questões de drogadição, né? Então a gente ocupa espaço de parquinho, de campo de futebol, de quadra. O projeto aqui, não sei se você lembra, em frente a uma quadra, Sim. em frente a um campo de futebol. E com essa mudança, a gente já percebeu que nesses lugares já não ficam mais aqueles grupinhos, né? Então, o projeto aqui acaba livrando o bairro também disso, né? Uhum. Então, acho que os nossos sonhos são isso, né? Ampliar cada vez mais o nosso trabalho, trazer a comunidade para participar do projeto em outras atividades, que seja à noite, final de semana, com a parceria com a igreja, porque você ocupando o espaço do bairro, você está dando visibilidade para o bairro, visibilidade para o projeto também, né? Joia. Bem, meninas, olha, é um privilégio poder ouvir um pouquinho mais de vocês, né? E principalmente trazer isso para as pessoas que estão participando desse momento, assistindo essa gravação, esse vídeo, né? Falando um pouquinho da Associação Bethel, né? Vocês são parte de tudo isso, são parte desse sonho, né? Não só são beneficiados por aquilo que Bethel oferece, mas são também bênção dentro de Bethel, porque o que seria a matriz sem as UPS desenvolvendo os trabalhos aí nas cidades, né? Então, eu agradeço demais a vida de vocês, que Deus possa estar abençoando o projeto aí e sigamos nessa caminhada, tá joia? Deus abençoe, até mais! Tchau, obrigada. Como vocês puderam ver, um pouco de Bethel vocês já puderam conhecer.
Agora fica o convite aí para que na nossa próxima live, aí, na nossa próxima transmissão desse vídeo, você possa conhecer um pouco mais de Bethel também. Então, na próxima semana, nós teremos mais um vídeo falando um pouquinho de tudo que envolve a Associação Bethel. Então, que Deus te abençoe. A gente agradece demais a oportunidade que está tendo de mostrar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aí pelo país. Até mais, gente.